Lucas capítulo 3, do versículo 1 até o 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, nomes para você colocar nos sobrinhos, tá? Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Disse a ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados. Eu vou repetir: multidões que saíam para serem batizadas. Quero ver isso aqui, tá? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí já o pastor Davi falando. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Embora sejam terríveis e incrédulos, eu posso suscitar no meio deles filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O fogo representa o inferno. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado os impostos. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, não precisando entrar na corrupção. Nosso tema de hoje é bem simples. Deus usa pessoas que querem Ele. Ou você pode dizer: Deus usa pessoas que querem ser usadas por Ele. Veja bem, amados e amadas, o grande X da questão evangelística não está na falta de quaisquer recursos, mas está em pessoas que queiram ser usadas por Deus. O dinheiro não é o grande problema está na pessoa. A metodologia, bem como programas, tem o seu valor, mas a unção de Deus não está nisso, está em Deus. Foi o pastor Hernando Dias Lopes que faz essa afirmação. A unção não está nos programas, não está na metodologia, embora isso seja bom. A unção, ela está em Deus. Aleluias. Após um período de escuridão, que foi de Aristóteles até Jesus Cristo, chamado de o período interbíblico,
quando criaram as histórias sagradas, Macabeus, Efeus, Judite, Sabedoria e outros, após esse período de escuridão, apareceu um homem chamado João Batista, um homem estranho, que ficava num lugar estranho, que comia coisas estranhas, que não era da realeza sacerdotal, para entregar a palavra de arrependimento. Isso era novidade. E para pregar remissão dos pecados. E as pessoas confessavam os seus pecados ouvindo este homem esquisito, e eram por ele batizadas. Isso ele fez na Judéia, Jerusalém e demais circunvizinhança, e multidões ouvia este homem estranho, que morava no deserto, que comia coisas estranhas, que não era da realeza religiosa, mas que era ousado por Deus, porque ele ousou querer ser usado por Deus. Você pode ser uma pessoa esquisita, estranha. Você pode ser uma pessoa que tem uma alimentação esquisita. Você pode ser uma pessoa que não é da cúpula da igreja, mas se você se dispuser e deixar Deus usar você, multidões serão batizadas. Glória a Deus. Em primeiro lugar, vamos ver as qualificações deste ministério de João Batista. Vamos ver as qualificações do seu ministério. Ele era um enviado de Deus. Na leitura que nós fizemos no capítulo 3, no verso 2, diz assim: veio a palavra do Senhor a João. Digam comigo: veio a palavra do Senhor a João Batista, e ele se dispôs a ouvir Deus. Ele veio preparar o caminho para o Senhor, e o próprio Jesus testifica. Ele era parente de Jesus. Jesus testifica sobre ele que dentre os nascidos de mulher, ninguém seria maior do que ele. E devido ao seu jeito de ser, devido ao seu tipo de alimentação, devido à sua vestimenta, o seu jeito de pregar, os religiosos chegaram a dizer que ele estava possuído por demônios. João Batista, ele não negociava os valores do reino de Deus. Ele não negociava os valores da pregação do Evangelho de Cristo. Ele pregava a verdade, não importava em quem ia doer. Tanto é que as pessoas estavam vindo para ser batizadas, os religiosos criticando, e ele numa pregação de arrependimento e dizendo: raça de cobras, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele era um homem humilde. Veja os versículos 15 até o 18 do capítulo 1.
capítulo 1 de Lucas, 15 a 18, diz assim: ele será grande do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre da sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e assim por diante a gente vai voltar mais à frente a esta leitura. Mas o ponto alto da sua humildade era começar a dizer: você é o Cristo? Não. Você é Elias? Não. Você é um profeta de Deus? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai as veredas, porque o reino de Deus está próximo. Virá um que é muito maior do que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Embora ele não viesse da elite sacerdotal, embora ele não morasse no templo, caso de Samuel, havia em sua vida muita unção e muito poder, mas aí tentaram pegar ele. Se você não é o Cristo, por que você está batizando? Ele se identifica ao dizer: eu sou apenas a voz que clama no deserto, arrependei-vos, porque o reino dos céus ele está próximo. Convém que Jesus cresça e que eu diminua a cada dia. Convém que Jesus cresça e que eu diminua a cada dia. Ele era um homem muito humilde em todos os aspectos. João Batista era um homem corajoso e destemido. Veja os versículos 17 e 19 do nosso texto básico. Diz assim: a sua pá ele a tem na mão, está falando de Jesus Cristo, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível, inferno. Aí no versículo 19: mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, e por ele denunciar esse pecado que ele ficava com a cunhada. Verso 20: decidiu lançar ele no cárcere. Naquele assédio da multidão, ele exaltava Jesus, e nas suas exortações ele estava dizendo: ele tem na mão a pá. É um instrumento que jogava a palha para cima e o vento separava a moinha, a palha. Era usado para limpar completamente a eira, ou seja, terreno onde secavam os grãos, e recolher o trigo no seu celeiro,
todavia queimará a palha num fogo inextinguível, que não pode ser apagado. Inferno. Daí denuncia Herodes Tetrarcas e o repreende por estar ficando com a mulher do seu irmão. Pergunto, será que ele precisava fazer isso? Será que ele não poderia ficar quieto? Será que ele não poderia continuar seu ministério profético calado? O profeta vê o que os outros não veem e fala coisas que outros não teriam coragem de falar. Ele não negociava a verdade, ele preferiu ser preso, consequentemente morto, degolado, do que se omitir de falar a verdade. Um homem tremendo, extraordinário, que até hoje nos fala. Glória a Deus. A essa altura o pessoal não fala nem amém, né? Com medo de perder a cabeça. Este homem, ele era batizado com o Espírito Santo. Aí eu volto lá no capítulo 1, no verso número 15 de Lucas. Ele será grande diante do Senhor, ele não beberá vinho nem bebida forte, ele será cheio, pleno do Espírito Santo, estando ainda no ventre da sua mãe. Fala assim, Aí ninguém fala, vamos lá, fala, João Batista era um escolhido de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amada igreja, ei, amada igreja, estou falando com vocês. Quantos que estão na igreja há muitos anos ficaram velhos frequentando cultos, mas continuam frios, indiferentes às coisas novas de Deus? Ecoa nessa hora, já falei hoje de manhã na escola dominical, ecoa nessa hora a mensagem apocalíptica, a mensagem da volta de Jesus. Ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja. Ouça, 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 abre os ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando para a igreja. Ao vencedor, à vencedora, dar-lhes ei a coroa da vida. Ao vencedor, à vencedora, dar-lhes ei a coroa da vida. Aleluia! Fiquem de pé e aplaudam o Senhor. Faça um barulho santo aí. Extraordinário, outra Deus grande. Lucas 1, a partir do versículo 40.
Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel, a mãe, ficou possuída do Espírito Santo. Ele ainda estava no ventre quando foi batizado com o Espírito Santo. Agora, quando ela se encontra com a sua parenta Maria, aquela criança, aquele profeta, dentro da sua barriga, é usado por Deus e ela fica cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, Maria. Bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Foi logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventuradas a que creu, porque serão cumpridas as palavras do Senhor, que lhes foram ditas da parte do Senhor. E aí começa o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela não é Salvador, é o Filho, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. O segredo não está nela, mas está no Filho que estava nela. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Haja vista João Batista, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, da descendência de Abraão, como prometera para sempre aos nossos pais. Maria permaneceu com Isabel durante 3 meses. João Batista, ele estava no 5º mês de vida e ele já vibrava com o Espírito Santo. Crentes de tantos anos de igreja até hoje não vibram com o Espírito Santo. Você está perdendo tempo, meu irmão. Você está perdendo tempo, minha irmã. Você quer vibrar com o Espírito Santo? Quer ou não quer? Faça um encontro, você vai ver o diabo sair até pela janela. Faça um encontro para você ver. Eu já fiz mais de 30. Eu nunca vi encontros impactantes, cheios da glória de Deus como o nosso. Nunca. Louvado seja Deus pela vida dos nossos trabalhadores. Faz seu dedinho. Em segundo lugar. Vamos ver como que foi o primeiro ponto. Foi as qualificações do ministério de João Batista. O segundo ponto, tipo da pregação de João Batista. Primeiramente, nós vamos ver a dissertação. Ele vai discorrer de maneira detalhada sobre o assunto dos versículos 5 e 6 do texto base, capítulo 3. 5 e 6. Todo vale será aterrado.
e nivelados todos os montes. São termos abundantes, todos, todos, todos. E os outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os caminhos escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Esse era um grande ponto da sua pregação. O auge era o arrependimento, mas olha, ele falando de como seria o trabalho que ele estava realizando no nome do Senhor. Todo vale será aterrado, ou seja, os abismos, os buracos, o mundanismo, a frieza, a indiferença em sua vida serão aterrados em nome de Jesus. Com esse amém eu vou ler de novo. Você está numa encrenca do inferno e sequer fala amém. Todo vale será aterrado, ou seja, abismo na sua vida, buracos na sua vida, mundanismo, frieza, indiferente em sua vida, serão aterrados em nome do Senhor. Vale significa separação entre dois montes. Se você quiser falar bonito, separação entre dois relevos. Isso representa falta de comunhão. Não é comunhão, não. Tu abraça o irmão e a unha vai nas costas. Isso representa falta de comunhão. E a Bíblia diz: aquele que não se ajunta, espalha. O salmista Davi cantava: ó, quão bom e agradável é que os irmãos, que as irmãs vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça do sacerdote Arão, que desce para a sua barba e para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre Monte Sião. Dali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Vale representa contendas, fofocas, fuxicos, mexericos, entre outros. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, abra suas Bíblias, no capítulo número 3, 1 Pedro, capítulo número 3, dos versículos 8 até o 12. 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. Finalmente, isso aqui está terminando o assunto, é o fim. Finalmente, sede todos de igual ânimo, paralelo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, não pagando injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. O patinho feio, dodói, o pastor passou na rua e não olhou para mim, o pastor passou na rua e não buzinou para mim. A parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por alcançá-la. O pastor não me visitou, ele não vai ter jeito de visitar, só se agendar, porque tem líder de célula que é o seu pastor. Se você estiver numa célula, você vai ser pastoreado. Se você tiver um problema muito complicado, o líder de célula vai me chamar para visitar você.
porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, às suas orações, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Os males estão alistados aqui. Deus usou este homem para nivelar montes e outeiros. Isso significa a soberba. Provérbio diz que a soberba precede a ruína, lembrando do apóstolo Pedro, lá juntinho de Jesus, muito mais próximo que os outros, porque o Pedro, Tiago e João estavam sempre grudados em Jesus, e no afã de agradar Jesus, por sua força de vontade, sua própria índole, ele disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Senhor, eu estou preparado, se necessário for, para morrer contigo. Encheu a bola. Mas Jesus, que é onisciente, que conhece o coração, disse: em verdade te digo, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E quando o galo canta pela 3ª vez, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, os olhares se cruzam, e ele se retira e vai chorar amargamente. Mais tarde Jesus o procura, o chama e diz: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. 2ª vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pela 3ª vez: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor é o mais bem precioso da minha vida. O Senhor sabe que eu te amo. Vai e apacenta o meu rebanho. 1 Pedro capítulo 2, verso 17 diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos e as irmãs, temei a Deus e honrai ao rei, porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O exaltado será humilhado, e o humilhado será exaltado, diz o Senhor Deus. Querida igreja, Deus usou este homem para endireitar os caminhos tortuosos. Entende-se por duplacidade, os pés em 2 canoas. Entende-se por hipocrisia e desonestidade. Tiago capítulo 1 diz que eu não posso ser apenas ouvinte da palavra. Vocês estão me ouvindo, mas ao sair daqui terão que praticar a palavra. Não adianta ser ouvinte, tem que ser praticante, porque senão não terá valor algum. Tentar agradar 2 senhores, o tentar ter um pé na igreja e outro no mundo, não vai alcançar nada do Senhor, porque é pessoa de ânimo dobre, e isso não agrada o coração de Deus. Deus usou este homem para aplanar os caminhos escabrosos. A Bíblia ensina que há caminhos que para a pessoa parece direito, mas que no final dela está a morte. Por isso Jesus preceituou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso Jesus preceitou, dizendo: em verdade vos digo que quem me segue não andará em trevas.
Isso significa que existe na vida coisas escabrosas nos seus negócios, escabrosas no seu trabalho, escabrosas no seu comércio, escabrosas no seu namoro, no seu casamento. João Batista era o homem certo, na hora certa e com palavras certas. Estão lembrados da sua exortação sobre arrependimento? Estão lembrados que ele fazia isso de cidade em cidade? E porque disso foi que a nação se afastou de Deus, e a religião estava totalmente corrompida e em crescimento. Isso levou João Batista de chamá-los de raça de víbora. Víbora é cobra, né? Raça de cobras. Nós estamos, como povo brasileiro, vivendo dias muito parecidos. Sigamos os exemplos dos profetas, o exemplo de Jesus e seus discípulos pregando arrependimento. A nação precisa de arrependimento, o Estado precisa de arrependimento, a cidade precisa de arrependimento, as famílias precisam de arrependimento, as pessoas precisam de arrependimento. E eu quero situar você. O Brasil se encontra entre os primeiros em todo o mundo na taxa de impostos. Aí vem fevereiro, março, abril, maio, junho, você vai trabalhar para o governo. Se não me foge da memória, o terceiro maior taxa de impostos do mundo. Você tem que trabalhar 5 meses para pagar os seus compromissos. Isso se tiver emprego para trabalhar. O Brasil está entre os primeiros do mundo na corrupção. O Brasil está entre os primeiros do mundo na violência. Ontem eu estava vendo isso no jornal, eu esqueci de anotar. O que é pior? O Brasil tem a segunda pior distribuição de rendas do mundo. Veja o jornal, e cada ano colhe-se mais grãos. As colheitas estão cada dia maiores. E o povo não tem o que comer. Querida igreja, como que a gente vai explicar isso? Improbidade administrativa. Estamos vivendo os dias de Pôncio Pilatos. Estamos vivendo os dias de Herodes. Nós precisamos orar para Deus levantar mais Joões Batistas para pregar arrependimento. Vejam essas verdades. Lucas capítulo 3, verso 8. A falsa religião. Vamos voltar para o nosso texto básico. 3, verso 8. A falsa religião. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós somos filhos de Abraão. Eu vos afirmo que vocês poderão ser, mas ainda não são. Este pessoal, ele estava indo para o inferno, diz a palavra de Deus. O Brasil está nesse caminho. Veja os versículos 7, 8 e 9. Dizia, pois, ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comecei a dizer que sois filhos de Abraão, porque ainda não são, mas podem ser. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
O Brasil, salvo as exceções, está pregando outro evangelho, ou um evangelho diferente, o evangelho sem cruz, o evangelho que não muda as pessoas, o evangelho recheado de charlatães, negando o sacrifício de Jesus, negando verdades fundamentais do evangelho, enganando as pessoas. Eu tive um funcionário no sítio, na chácara, e esse camarada era religioso demais. Ele foi para lá e disse: pastor, o dia dele no culto é sagrado. Eu falei: pode ir, filho. Primeira coisa que eu descobri dele: a igreja dele não permitia raspar o bigode. Podia raspar a barba, mas o bigode não podia. Segunda coisa que eu descobri: chegava lá, tinha peneira jogada no quintal. Para que essa peneira? É para afastar a tempestade. Chegava lá, o cachorro com colar de sabugo. Para que isso, meu irmão? Isso aí é para curar, porque ele está com tosse. Nome da campanha da sua pequena igreja: a campanha do sangue de Jesus tem poder. Preciso falar alguma coisa? Em terceiro lugar, a confirmação do chamado de João Batista. Os versículos, o capítulo 3 de Mateus, ele vai denunciar os religiosos. Todo espírito maldito da religiosidade. Capítulo 3 de Mateus, 7 a 10. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, era a nata dos religiosos, vinha ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer que vocês têm Abraão como pai, que vocês são filhos de Abraão. Deus poderá fazer esse milagre, porque o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. No seu chamado, ele denuncia as multidões. Veja os versículos 10 e 11 do texto básico, capítulo 3. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, 2 vestimentas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Eles oravam: Pai nosso, vem a nós o vosso reino. Mas não tinha a reciprocidade de abençoar as outras pessoas. Veja o versículo 11. Respondeu-lhes: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Quem tiver um fogão de 4 bocas, 6 bocas, lá para a Copa do Vila Esperança, a gente aceita. Novo, usado, em bom estado, a gente busca, tá? Ele denunciou os cobradores de impostos. Veja os versículos 12 e 13 do texto básico. Foram também publicanos para serem batizados. E perguntaram, lembra do Mateus, do Zaqueu, né? E perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes Jesus: não cobreis mais impostos do que o que está estipulado. Ele, na sua pregação, ele denuncia os soldados. Verso 14: também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos?
E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Aqui da região da fronteira, então, nós conhecemos muito bem isso, né? Ele está denunciando os maus soldados. Ele denuncia o pecado capital de Herodes. Veja o verso 19. Mas Herodes, o tretarca, o quarto da Galileia, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, que ele dormia com ela, e por todas as maldades, as injustiças sociais, que o mesmo Herodes havia feito. Eu posso concluir, verso 9: já está posto à raiz das árvores o machado. Deus está derrubando esse tipo de árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ouça, igreja, eu quero concluir. Essas palavras ensinam que a árvore que não der fruto, ela será cortada. Quem ganha almas é sábio. Quem não ganha, você fala. A Bíblia diz que o cetro dos ímpios não prevalecerão contra a sorte dos justos. E eu leio o Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado é aquele que não se detém, não para no caminho dos pecadores, bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, de cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. Lembra lá da palha da eira? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Jesus está com a pá, jogando ao vento e a palha indo embora. O vento vai dispersar a palha, quem não se ajunta espalha. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos e queridas, a religião da boa intenção tem dias contados. Ao final dos dias, o profeta disse: vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto. A religião de fachada, de uma mera membresia, membrou na igreja, está tudo certo. Não! Tem muitos membros da igreja indo para o inferno. A religiosidade, a religião de fachada, a religião das boas intenções, ela será, com seus seguidores, lançados no inferno. E o escritor aos Hebreus diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo que sabe tudo de mim. Portanto, arrependei-vos para que sejam cancelados seus pecados. Portanto, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A hora de Deus é chegada. A figueira estéril,
que não dá fruto, ela será cortada, e a Bíblia diz que o machado está colocado já na raiz. Meu irmão, minha irmã, se cuide. Agrada-te ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Pastor, está falando a mesma coisa? Não. Quando você agrada ao Senhor, é de você para Ele. Quando você agrada do Senhor, é dele para você. E isso dá uma combinação perfeita, e a glória será toda de Jesus.